Tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que vocês estejam bem, que tenham tido um ótimo, maravilhoso fim de semana, que a segunda-feira tenha começado com uma semana bem tranquila, que vocês tenham ido bem nas provas da semana passada, que tenham arrasado na prova de ciências. E agora a gente começa uma nova etapa, novos conteúdos. A gente vai continuar falando, dando sequência na física, naquilo que a gente já tem visto, na parte de velocidade, aceleração, movimentos. Vimos na última aula movimento acelerado, movimento retardado, todos os tipos de movimentos ali que vão surgindo com base na aceleração e na velocidade. E hoje a gente vai dar sequência nisso. Preparados? Então, pega caderno, pega lápis, borracha, caneta, caderno, acho que eu já falei caderno, e o MD. E vamos lá! Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, julho de 2020, começamos mais um lindo mês, ainda estamos no clima de festa julina agora, né? De 2020, conteúdo Mu. Quem é Mu? Não é o Mu da vaca, já vou falar quem ele é. Habilidade, compreender o Mu e suas características. Então, quem é o Mu? Primeiro vamos relembrar. Nós falamos sobre aceleração, nós falamos sobre velocidade, nós falamos sobre movimentos, nós falamos sobre variação de espaço, nós falamos sobre variação de tempo. Lembram de tudo isso? Acho que lembram, né? Não estava muito difícil, foram conteúdos assim bem introdutórios da física, e agora a gente vai reunir tudo isso em uma única coisa, em um único conceito que nós chamamos de Mu. Mas tá, professor, quem é o Mu? O Mu é o movimento uniforme. O que quer dizer movimento uniforme? É aquele tipo de movimento que nós realizamos com uma aceleração constante. O que quer dizer constante? Quer dizer que não varia. Então, por exemplo, a minha ida da minha casa até a Escola Terra Mater não é um mu. Por quê? Porque tem variação de velocidade. Eu vou aplicar uma velocidade num tempo, quando chegar o sinaleiro a velocidade vai mudar e a velocidade vai se conformando ao longo do caminho. Esse tipo de movimento não é o mu. Quem é o mu, então? Aquele movimento que vai ter uma velocidade constante. Ao longo de todo o trajeto, ao longo de todo o percurso, o mu vai ser com velocidade constante. Então, se você pegar um enunciado, pegar o livro e você pegar um exercício em que disser para você que aquele movimento que o veículo está realizando, que o carro está realizando, que o motor está realizando, que a pessoa está realizando, tem uma velocidade constante, você já sabe que a gente está falando do mu. E para realizar o mu, a gente vai ter que relembrar primeiro alguns conceitozinhos e uma formulazinha que a gente aprendeu nos últimos dias. Vamos lá? Trouxe vocês aqui mais perto do quadro porque eu quero relembrar primeiro essa fórmula bem pequenininha que eu pus aqui. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Vamos lá. Aqui vocês precisam relembrar cada uma dessas letras, vocês precisam assimilar, anotar o que cada letra representa, porque senão vocês não vão conseguir avançar no conteúdo. Então, V, velocidade média. Delta, esse triângulo se chama delta, lembram disso? É variação. S, espaço, deslocamento. Então, variação de espaço divididos pelo delta T, variação de tempo. Então, quando a gente queria calcular a velocidade, lembra que eu expliquei que a gente vai fazer o S final menos o S inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, por exemplo, o carrinho começou a deslocamento no espaço 3 e terminou no espaço 12. Então, como é que a gente calcula? 12 menos 3. O carrinho começou no tempo 0 minutos e terminou no tempo 3 minutos. Então, como é que a gente faz? 3 menos 0. Essa era a fórmula basicona que a gente usou aqui. Agora, o mu, o movimento uniforme, ele vai ter uma fórmula bem específica para ele, e exclusivamente para ele, que é essa fórmula gigantona que o prof fez aqui, que você deve anotar no seu caderno e nunca mais esquecer. Mas não é decorar a fórmula, meu povo. É entender o que significa esse monte de letraiada e como que a gente usa isso aqui para calcular o mu. Então, o mu vai ser quando o exercício te der um exemplo de velocidade constante. E aí você sempre vai aplicar essa fórmula. O que cada letra representa nessa fórmula? S é o deslocamento. Se não tem um zero, quer dizer que é o deslocamento final. Então é onde o movimento terminou. Então, 13 km, 12 km, o carrinho se deslocou até o quilômetro 100. Então, aonde termina o deslocamento? S é igual a S0.
aonde começou, aonde se iniciou o meu deslocamento, certo? Mais minha velocidade, então a minha velocidade aqui é constante. Então, se é mu, a velocidade não vai mudar. Então o exercício vai te dizer, a velocidade constante foi de 30 km, a velocidade constante foi de 20 metros por segundo, certo? Então, velocidade vezes o tempo. Então, o tempo que foi levado, o tempo que se levou para praticar esse movimento, né? Então, 13 minutos, 12 minutos, 1 hora, 20 segundos. Então, sempre que um exercício te disser que a gente está falando de velocidade constante ou que o exercício te falar que nós estamos falando sobre o mu, nós vamos usar essa fórmula aqui. E aí, o que o exercício pode dizer? Um carrinho que iniciou o movimento no quilômetro 12, terminou seu movimento no quilômetro 14, levou um tempo de 12 segundos. Qual a sua velocidade? O que a gente vai fazer? Nós vamos substituir onde terminou por substituição de onde começou, substitui o t pelo tempo, e aí a gente tem o v. E aí a gente vai simplesmente fazer matemática, né? Vamos simplesmente isolar o v e realizar o exercício. Vou mostrar para vocês um exemplo para vocês compreenderem melhor. Vamos lá, bem grande aqui para a gente entender, certo? Só um detalhe, você pode usar um exemplo para essa fórmula. A gente costuma chamar ela de sorvete. Por quê? F, V e T, certo? Então nós costumamos na física chamar essa fórmula de fórmula do sorvete, certo? Fórmula do sorvete, certo? Só um detalhe, eu nem gosto muito de usar o termo, mas às vezes vocês conseguem entender e decorar melhor a fórmula em si com essa informação, beleza? Mas vamos simular lá. Um exercício disse para você que um veículo realizou um movimento iniciando com 12 km no km 12 e terminou o movimento no km 14. E o exercício disse para você ainda que ele levou para realizar esse percurso aqui 2 horas. Como a gente vai fazer agora? Vamos lá. Simplesmente substituição, matemática básica. S final foi 14, certo? Igual. S inicial foi 12. Então, 12. Mais. O exercício quer saber a velocidade que ele levou. Então, o V a gente mantém. Vezes o tempo que ele levou. 2 horas. E agora? Agora a gente vai isolar a letra. Por quê? Porque a gente precisa deixar ela sozinha aqui, beleza? Então, primeiro eu vou passar o 12 para lá, diminuindo. Então, 14 menos 12 igual a V vezes 2. 14 menos 12 dá 2. Igual a V vezes 2. O 2 está multiplicando com o V. O que a gente vai fazer? Vai passar ele para lá, dividindo. 2 divididos por 2 é igual a V. 2 divididos por 2 é 1, igual a V. Lembrem-se que nós usamos quilômetros e hora. Então, a velocidade média desse carrinho do percurso foi de 1 km por hora. Certo? Lembrando uma coisa básica que nós aprendemos na última aula. Se o exercício quiser que você dê a resposta para ele em metros por segundo, o que você vai fazer? Você vai simplesmente dividir esse resultado por 3,6. Então, 1 km divididos por 3,6. Então, 1 divididos por 3,6 vai dar 0,277777, é uma dízima periódica, metros por segundo. Certo? Bem facinho a conversão. Lembrem sempre do 3,6 para converter. Então, é uma fórmula bem simples, onde a gente sempre vai trabalhar com substituição e com isolar uma única variável. Beleza? Bem tranquilinho a fórmula do sorvete ou a fórmula do movimento uniforme. Beleza? Hoje foi isso. Acho que deu para compreender direitinho. Qualquer dúvida vocês vão anotando. Amanhã nós não temos ao vivo porque será English. E nos encontramos na aula de amanhã, que será também videoaula, então não será momento ao vivo. E ficamos com o nosso momento ao vivo de tirar dúvidas na próxima semana. Um abraço, um beijo.
e até amanhã.